Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui juntos para mais uma live. Vamos esperar os irmãos aqui que estão conosco, mas nessa noite darem a sua participação, participarem aqui, curtindo, compartilhando. Vamos ouvir os meus irmãos. Mais uma live. Estamos aí, já os irmãos participando aí. Muito bom, que alegria. Curta aí, Angélica, compartilhando o vídeo já. Muito obrigado, Angélica, mãe Liette, Edinásio, oxa, grande amigo. Tá compartilhado aí, irmã Edinásio, minha esposa, o Jorge Luiz, meu genrão lá em São Paulo. Deus abençoe. Beijo no seu coração, Jorge. Aleluia, glória a Deus, eu estou aqui, meu pastor Edinásio, amém. Angélica, paz do Senhor, Angélica. Vamos esperar um pouquinho aqui, os irmãos entrarem mais. Nós temos aqui uma palavra para o coração. Meu primo Osmair, Deus abençoe, Osmair. Mãe Estela, um abraço aí. Um abração à esposa do irmão Edinásio, a mãe Estela. Rosimara, um abraço. Deus abençoe. Mandar um abraço lá para os irmãos de São José dos Campos, a irmã Alzira Lopes. Ela me mandou uma mensagem hoje, que ela tem participado da nossa live. Andréia, Deus abençoe, Andréia Brito, paz do Senhor, um abraço. Os irmãos lá de São José dos Campos, a irmã Alzira Lopes, Deus abençoe. André, irmão André, Deus abençoe, irmão André. Irmã Ana Barros, a Juliane, filha, um beijão, Deus abençoe, paz do Senhor. Rosimara, Liliane e Claudino, vamos aí, os irmãos, vamos compartilhando. Nós temos aqui mais uma participação. Alguns irmãos têm nos pedido e nós temos procurado assim, então atender os irmãos, é bom, né? Estamos em casa, em isolamento social, e antes de nos recolhermos, uma palavra. Enquanto os irmãos vão chegando aí, participando, eu vou louvar ao Senhor aqui. Recordar aqui Oséias de Paula, das antigas. Eu não sei se o Paulo Batista está lá, Paulo Batista que gosta das antigas. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, enquanto os irmãos vão participando aí, compartilhando. Irmão Lucas, Deus abençoe, a paz do Senhor. Matos, Deus abençoe. Vinícius, paz do Senhor, meu querido irmão Matos. Deus abençoe. Vamos lá. Oséias de Paula. Vamos matar a saudade um pouquinho. Glória a Deus. Os prazeres que existem no mundo, não existe um que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E quem busca os prazeres do mundo geralmente preferem sofrer, pois a cada prazer que consuma, a vida se espuma, qual flor a fenecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir seu amor, maravilha
Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Aleluia, relembrando Pastor Paulo de Oliveira, glória a Deus. Mas existe alegria em Cristo, é suprema glorificação, e os que buscam a glória de Cristo sorriem sempre, felizes estão, pois a vida que reina no crente é a fonte que jorra do céu, e essa vida é bem diferente daquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir seu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. É a paz que tu tens dado a mim. Oh, aleluia, como é bom recordar Oséias de Paula, como é bom. Irmão Luiz Fabiano Martins, irmão Luiz Fábio Martins, Damares Antunes, Emerson lá em Pinda, ligadinho com a gente, Deus abençoe. Luciana Fernandes, William Charles, um abraço. Jefferson Palante, ele pede oração por ele, está gripado, vamos orar, irmão Jefferson. Deus é poderoso, glória a Deus. Andréa Brito, agora ela disse que lembrou-se da mãe dela e deu saudade. Sim, é bom recordarmos. Luciana Fernandes, Deus abençoe. Lá o Tony, ligadinho com a gente, que alegria teus irmãos. Vai compartilhando, vá curtindo aí, receba o nosso abraço. Nós temos uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos de 1 a 7, é um texto conhecido de todos nós. Eliseu aumenta o azeite da viúva, um milagre que aquela viúva recebeu ali. Versículo 1 a seguir: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Declara-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela julgou não ter nada. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois,
dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Lucas Claudino, Maria das Graças Batista, Deus abençoe. Obrigado. Israel Everton, obrigado por estar conosco aí, a Carol. Queridos, esse é um texto conhecido de todos nós. De acordo com o historiador Joséfo, esta mulher, esta viúva, ela era esposa de Obadias, o mordomo de Acabe, lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E, conforme o historiador, o motivo que levou esta família a enfrentar esta crise, esta mulher está endividada, é que Obadias havia sustentado 100 profetas do Senhor que ele escondera de Acabe e Jezabel. O historiador Joséfo diz isso a respeito desta mulher. Essa é uma história, um relato muito conhecido de todos nós. E este relato deixa-nos assim um exemplo muito grande de como a provisão de Deus, ela funciona na nossa vida. O milagre que esta casa viveu, o milagre que esta mulher vivenciou, traz para nós ensinos importantíssimos. E ensinos esses que são aplicáveis à nossa vida, ao nosso dia a dia. Pois bem, algumas coisas interessantes nos traz nestes textos que lemos. A primeira coisa que vemos aqui neste texto, houve um milagre. E a primeira coisa que nós vemos aqui neste texto foi a motivação do milagre, ou seja, o que motivou esse milagre. E quando olhamos para este texto, nós podemos ver que pelo menos duas coisas acarretaram para que esse milagre acontecesse. E são duas coisas que existem para que o milagre aconteça na nossa vida. Milagre, o que é milagre? Milagre é um ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. Isso é milagre. E para que um milagre aconteça, são necessários a realização de duas coisas. Primeiro, a necessidade humana e a misericórdia divina. É o que nós vemos aqui neste texto. O texto nos mostra que esta mulher, ela está desesperada. Ela está vendo a possibilidade de ver o que resta da sua família, ou seja, os seus 2 filhos, serem levados como escravos, porque a lei dizia assim: tendo alguém dívida, o credor tinha direito de tomar da sua casa alguém para fazê-lo escravo até o ano do jubileu. E esta mulher, então, ela tem essa necessidade. Ela está vendo o que restava
que era o consolo, os 2 filhos, porque ela viúva, serem levados como escravo. E para que a sua casa fosse preservada, para que a sua família fosse preservada, ela precisava de um milagre. E quando nós olhamos os Salmos de número 40, no verso 17, o salmista diz: eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Nós servimos um Deus que cuida de nós. E para que o milagre aconteça, primeiro existe a necessidade humana. Pois bem, vamos ver alguns exemplos. Nós vemos, por exemplo, a nação de Israel, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Essa nação, o povo de Deus, eles recebem a intervenção divina para saírem do Egito. E eles saem do Egito mediante uma ação divina. E quando olhamos para isso, nós vemos que Deus, Ele estava assim ciente do problema do povo. Olhamos, por exemplo, no capítulo de número 2, versículos 23 a seguir. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nós vemos aqui uma necessidade. O povo estava sendo afligido, estava sofrendo. E quando nós olhamos lá no capítulo de número 3, quando Deus se apresenta a Moisés naquela sarça que ardia e não se consumia, Deus chama Moisés e Moisés responde: eis-me aqui. E Deus disse: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés esconde o rosto porque temeu o olhar. Aí Deus diz para Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo. Ou seja, Deus viu a necessidade humana. Eu vi a necessidade do meu povo que está no Egito. E quando Deus viu a necessidade, a aflição do povo, diz: ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Olha aqui. Para que o milagre aconteça, primeiro, existe uma necessidade humana. E diante disso, Deus disse: olha, conheço-lhe o seu sofrimento. E quando Deus viu essa necessidade, Ele diz: por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa. Então nós vemos aqui que o milagre acontece. A intervenção especial de Deus para interromper o curso natural dos eventos. Deus viu a necessidade do povo. Deus viu o sofrimento do povo. E esse mesmo povo, Deus conduz esse povo por 40 anos no deserto. E antes deles adentrarem no deserto ali, antes de atravessarem o Mar Vermelho, eles tiveram uma necessidade. O mar estava diante deles. Eles precisavam ver um milagre, viver um milagre. Como escapar da perseguição do exército de Faraó? Ora, na frente estava o Mar Vermelho. Do lado, montanhas. E agora, como escapar? Eles tinham uma necessidade. Tanto é que Deus diz: Moisés, porque você clama a mim? Diga ao povo que marche. O milagre aconteceu porque Deus viu ali uma necessidade
humana. Então, o primeiro aspecto para que aconteça um milagre, ou seja, o primeiro aspecto da motivação do milagre é a necessidade humana. Segundo, a misericórdia divina. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E quando a gente olha para essa palavra misericórdia, ela aponta-nos para uma característica no caráter de Deus, que significa benevolência, benignidade, compaixão, beneficência. É dessa forma que Deus olha para os necessitados. Deus olha e vê a necessidade humana. E a misericórdia divina, porque não somos merecedores. A misericórdia divina é estendida sobre nós. E o milagre acontece. E Deus é glorificado. É dessa forma que Deus olha. O clamor desta mulher que vai até o profeta Eliseu pedindo socorro, ela tinha uma necessidade. E o clamor, a forma que ela vai, sensibiliza o coração do profeta. E ele então se move para ajudá-la. É assim que Deus faz conosco. O meu clamor, o seu clamor, a nossa necessidade, sensibiliza Deus. E a misericórdia dele é estendida sobre nós. Porque não merecemos, como já disse. Não somos merecedores. No caso da nação de Israel, foi isso. E quando a gente olha para o povo de Israel, esse mesmo povo, sob o comando de Moisés, atravessando o deserto, povo de serviço dura, povo ruim. Houve um momento que a serviço do povo era tão dura que Deus disse para Moisés: olha, eu não vou no meio do povo, eu vou mandar um anjo. O povo é rebelde, não vou mais. Aí Moisés, ele vai falar com o Senhor, e a misericórdia de Deus, olha como Deus é compassivo, misericordioso. Houve um momento que Deus se dispôs a destruir o povo e diz: de você, Moisés, eu suscito um outro povo. Mas Moisés disse: Senhor, não faça isso. E Deus então estende a sua misericórdia, aleluia, oh glória. E esse mesmo povo pediu água no deserto, Deus deu. Pediu comida, Deus mandou maná, mandou codornizes. Houve um momento que Deus não suportou mais. A dureza do coração do povo era tão grande. A incredulidade tomou conta deles. Mas nós notamos que Deus sempre estendendo a sua misericórdia para o povo. A sua compaixão, a sua bondade. Ah, se a misericórdia de Deus não fora sobre nossa vida, o que seria de nós? Não estaríamos em pé hoje, vivos. Mas é a misericórdia de Deus que nos faz isso. Porque a misericórdia dele dura para sempre, aleluia. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vemos ali Jesus demonstrando a sua misericórdia. Quando ele desembarca, ele vê uma grande multidão, se compadece dela e cura os enfermos. A tarde cai e os discípulos vêm a ele e dizem: o lugar é deserto, a hora está adiantada, despede a multidão para que indo comprem pão a comer. Olha a misericórdia de Jesus. Não precisam retirar, dá a eles vocês de comer,
Mas eles responderam, mas nós não temos, como nós vamos fazer isso? A misericórdia. Então a motivação do milagre é a necessidade humana e a misericórdia divina. Outra coisa que esse texto nos mostra, do capítulo 4 de 2 Reis, esse milagre desta viúva, o azeite sendo multiplicado. Nós vemos aqui, interessante, a dinâmica do milagre. Quando a mulher vai até o profeta e apresenta a ele a sua necessidade, o profeta diz, o que eu hei de fazer? Eliseu, ele viu, olha, eu não posso fazer nada. O que eu hei de fazer? Me diga uma coisa, o que é que você tem em casa? Eliseu, parece-nos que ele compreende que Deus podia fazer um milagre na casa daquela mulher, na vida daquela mulher, naquela família, usando um simples vaso com azeite. O pouco que ela julgava que era o que ela tinha. Era um vaso de azeite. Ora, irmãos, o vaso, o azeite, era uma mercadoria muito apreciada em Israel. O azeite, ele tinha várias utilidades: alimento, medicamento, cosmético, combustíveis, e era também utilizado para fins religiosos. Era algo importante. E muitas das vezes nós nos sentimos como aquela mulher, aquela viúva. Percebemos que o que nos resta parece que é algo insignificante. Tão insignificante que a gente acha que Deus não pode utilizar-se disso a nosso favor. Mas a história desta mulher nos prova que Deus tem poder para transformar em muito aquilo que nos parece pouco. Aquilo que talvez para nós não tem muita importância. Quando essa mulher vai até o homem de Deus, ela diz, olha, me socorre. Estão querendo receber o que é de direito deles, eu não tenho, querem levar meus filhos como escravo. Eu não sei, talvez ela pensa, como Edinásio está me assistindo aí, conjecturando aqui, Edinásio. Talvez ela pense consigo, talvez esse profeta vai me dizer de alguém que possa me emprestar o que eu preciso. Vai mostrar alguém, ele é conhecido, talvez ele conheça alguém. E ele pergunta, o que você tem na sua casa? Ela julgou sem importância. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Aos olhos daquela mulher era pouco. Mas ela estava diante de um Deus tão grande que pega o pouco e faz grande. Oh, aleluia! O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? O milagre está dentro da tua casa. O que é que você tem em casa? Pastor Wilson, a minha fé é tão pequenininha. Estou assim, até meio desacreditada, pastor. Aleluia. Mas é esse pouquinho que ele vai usar para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Oh, aleluia. A minha alma se alegra. Lembram daquele garotinho lá de João 6? Era uma multidão segundo o evangelista. Só homens 5.000. E o discípulo disse, Senhor, olha, 200 dinheiro não é suficiente para dar comida para esse povo todo.
André vem correndo, eu vi lá no meio um garotinho com um cestinho. E pelo que eu pude apurar ali, Pedro, Jesus, olha, ele tem lá 5 pães e 2 peixes. Se bem, né, Senhor? Olha a visão de André, como a da mulher. Se bem, né, Senhor? O que é isso para uma multidão como essa? Oh, aleluia! Jesus disse, traga o menino aqui. Oh, glória! Olha a dinâmica do milagre. Oh, Deus não precisa de muita coisa, não. Deus não precisa de muita coisa para realizar o milagre dele na minha e na tua vida. Deus não precisa, não. Aleluia. Jesus pega aquele cestinho com o menino, abençoa, dá graça, e uma grande multidão é alimentada e ainda sobeja 12 cestos cheios. E outra coisa interessante no episódio de João 6. Jesus podia orar ali e aconteceu um milagre, mas ele pegou, deu para os discípulos e os discípulos que iam distribuindo. O milagre está dentro da tua casa. Então olha a dinâmica do milagre. A primeira coisa, um pouco de azeite, mas foi o suficiente. Essa sua fé é pequenininha. Coloca ela diante do Senhor. Oh, Alabaxomanai. E Deus vai realizar coisas grandes. Outra coisa nessa dinâmica desse milagre que acontece na casa dessa mulher. Uma fé obediente. Uma fé obediente. A mulher e seus filhos, depois que ela fez como o profeta mandou, fechou a porta sobre si, os vasos foram emprestados dos vizinhos. Depois que foram todos cheios os vasos e o azeite para da sua botija, agora ela e os seus filhos olham para todos aqueles vasos cheios que vieram daquela pequena botija. Ela então vai falar com o profeta, fiz como mandastes, e agora? A casa está cheia de vaso de azeite lá. Mas como eu vou resolver meu problema, homem de Deus? Eu preciso pagar os credores. Ele diz para ela, olha, vai, vende, paga a sua dívida, a dívida que o seu marido deixou, e o que sobrar você vai viver dele. Aquilo foi realmente um milagre. A fé que aquela mulher tinha tornou possível que ela saísse daquela situação crítica. Fé, quando ela obedeceu, fechou a porta e disse para os filhos e pediu vasos para os vizinhos. Eu fico pensando, os vasos, os meninos trazendo os vasos, os cômodos da casa indo cheio de vaso, e talvez ela olhando para aquela botija de azeite, mas o homem de Deus mandou deitar aqui. Aleluia! O homem de Deus mandou jogar o azeite aqui, e ela joga no primeiro. Eu não sei, talvez um pouco titubeando, mas o homem mandou, o homem de Deus mandou. Ela joga no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, eu não sei quantos vasos eram. Eu sei que aconteceu um milagre, eu sei que houve um milagre, porque a mulher, ela teve uma fé obediente. Lembram-se daquele oficial do rei lá de João 4, 47 a seguir? Aquele homem vai até Jesus e pede para que Jesus descesse à sua casa para curar um criado seu. Jesus diz para ele, se você não ver sinais e milagres, não vai crer. Ele disse, Senhor, desce logo antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra. O homem creu na palavra. Uma fé obediente. Aquela viúva fez conforme a palavra
do profeta. Uma outra viúva de Sarepta, 1 de Reis 17. Quando Elias vem do Querite, entra ali, a mulher pegando uns gravetos. Ele diz, me dá um bocado d'água, ela deu, e ele com fome, agora me traga um bolo. Ela diz, não tem nada em casa. Senão, uma panela lá com um pouco de farinha, uma botija de azeite. Estou pegando esses gravetos, vou fazer um fogo, fazer um bolo, cozinhar um bolo, vou comer e o meu filho esperar a morte. O profeta diz para ela, não, você faça isso, como propõe em seu coração, mas faz primeiro para mim. Porque não vai faltar azeite na sua panela, não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na sua botija. Ela fez, comeu ela, o profeta e o filho, e eles viveram alguns meses, alguns anos, com a farinha da panela e o azeite da botija da viúva. Uma fé obediente. Que lição gloriosa esta mulher nos deixa. Nós vemos aqui então a dinâmica do azeite. Uma botija de azeite e uma fé obediente. De nada adiantava aquela mulher dizer, sua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Mas se ela não tivesse fé, obedecendo à determinação do profeta. Que lição para nós. Outra coisa, outra dinâmica desse milagre na casa desta mulher. Deus agiu de acordo com o que ela tinha. Querido, Deus age com o que você tem. Quando o profeta pergunta a ela sobre o que ela tinha em casa, parece-nos que a resposta daquela mulher ao profeta é uma resposta assim num tom um tanto desanimador. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Querido, se para Deus o nada já é muito, tudo, imagine uma botija de azeite na mão de Deus. Dá para entender o que Deus está dizendo para o teu coração nesta noite? Se para Ele o nada é tudo, imagine uma botija de azeite na mão de Deus. Ei, glória, aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. É uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Deus usou o que a mulher possuía para multiplicar os recursos e realizar o milagre que ela precisava dentro da sua casa. Para Deus realizar o milagre, Deus não precisa de muita coisa. Deus abriu o Mar Vermelho. Pai do Senhor João, um abraço. Deus abriu o Mar Vermelho usando o que Moisés tinha na mão. Que tens na mão, Moisés? Uma vara. Então estenda ela. Oh, aleluia. Oh, o que é que você tem na mão? O que você tem na sua casa? Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto Deus tratando conosco nesta noite. O que é que tens em casa? Ah, eu tenho lamúria. Eu tenho reclamação, pastor. Ah, pastor, eu tenho decepção. Não. Esqueça isso, joga tudo isso fora. Davi destrói, ou melhor, derruba, vence Golias. Derruba Golias. O que Davi tinha na mão? Uma funda e 5 pedras. Deus age com o que você tem. Deus vai agir com essa fé que você disse, que é tão pouca, como uma velinha já se apagando. Mas deixa Deus agir por intermédio
disto na sua vida. O milagre depende do que você tem. Para a gente ir encaminhando para concluir. Então essa lição, a história dessa mulher, nos mostra a motivação do milagre, a necessidade humana e a misericórdia divina. Nós vemos aqui, nesse episódio, a dinâmica desse milagre para que ele acontecesse. Um pouco de azeite, uma fé obediente por parte da mulher e Deus agindo com o que ela tinha. Finalizando, o milagre estava na casa da mulher. A mulher pensou que o milagre dela estava longe. Eu vou lá no profeta, ele vai me mostrar alguém, ele vai falar de mim para alguém. Eita Deus! Nós, quando olhamos pelas páginas das Sagradas Escrituras, queridos, nós vemos que o Senhor sempre teve interesse de realizar milagres nas casas, nos lares das pessoas. Jesus envia a palavra e cura um servo de um centurião que estava lá na sua casa. Eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa, mas diga só uma palavra e o meu criado ficará curado. Ele creu e o milagre aconteceu lá dentro da sua casa. Lembra do episódio de Marcos capítulo 2? Jesus estava numa casa. A casa estava tão cheia que não tinha jeito de ninguém entrar na porta e vem 4 amigos trazendo um paralítico. Não tinha jeito deles entrarem na casa pela porta. Eles então descobrem a casa e desce o paralítico na presença de Jesus. E o milagre acontece dentro daquela casa. Primeiro Jesus disse, teu pecado está perdoado. Aí os escribas, os doutores, os críticos, quem ele pensa que é, começaram a abraçar. Jesus conhecendo disse, olha, eu sei que vocês estão arrazoando no coração de vocês, mas para que vocês saibam que eu tenho poder no céu, não só para perdoar pecado. E ele disse, levanta. E na hora o paralítico levantou e foi para casa. Jesus, quando liberta aquele endemoniado de Gadara, que vivia preso, morava nos sepulcros, não dava para ele ficar na casa dele. Mas quando Jesus o liberta, ele agora sãozinho, ouvindo Jesus, quando Jesus está indo embora, ele quer ir junto. Jesus disse, não, fica aí. Vá dizer às suas famílias o que foi que aconteceu contigo. Vá dizer aos seus quão grandes coisas fez o Senhor por você. O milagre estava dentro da casa daquela mulher. Eu quero fechar nessa noite essa breve palavra. Se o querido irmão e irmã, amigo que me ouve, está sendo provado ou passando por uma situação difícil, em que parece que não tem saída, saiba que o Senhor Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. A Bíblia diz que nele não há mudança e não há sombra de variação. Eu quero encerrar nessa noite dizendo, há um milagre em sua casa. Há um milagre dentro da sua família. Aproveitemos esse momento em que estamos em isolamento social. Há um milagre. Famílias desestruturadas. Famílias que não se compreendem. Esse é o tempo que Deus preparou para que isso seja acertado, ajustado no seio da sua família. Esse é o tempo que Deus preparou. Há um milagre. Talvez você diga, não tem jeito, está difícil, a tendência é acabar, é tudo ruim, isso e tudo. Não, há um milagre dentro da tua casa. O que é que você tem em casa?
A sua fé é pouca, mas coloca ela diante do Senhor nessa noite. Reúna a sua família. Falta de perdão, talvez é o que você tem na tua casa. Para que a situação mude no seio da tua família, talvez essa falta de perdão que existe aí, que precisa ser liberada, para que você goze a paz, a alegria e usufrua do milagre da bênção de Deus sobre a sua casa. O perdão, o arrependimento. Arrepender-se é dar meia volta. Há um milagre na tua casa. Há um milagre no seio da tua família. Em nome de Jesus, nesta noite, receba este milagre. Usufrua deste milagre na sua vida. Aquela mulher, ela vai ao profeta Eliseu, achando que não tinha em casa a solução, mas estava dentro da casa dela a solução. A solução para uma vida vitoriosa na sua família está dentro da sua casa. Eu não sei, eu não conheço a sua família, mas talvez a falta de liberar perdão, talvez a falta de reconhecer um erro, uma falha cometida. Aproveite esse momento. Você vai sair desse isolamento social com uma família fortalecida em Deus. Porque o milagre está aí. Em nome de Jesus, receba no seu coração essa palavra nesta noite. Há um milagre em sua casa. Os seus vizinhos serão alcançados por este milagre que há dentro da sua casa e o nome do Senhor será glorificado. Amigo que me ouve, que não tem Cristo na sua vida, há um milagre para você também. Talvez você olhe e diz: a minha casa, meu lar não é um lar feliz, mas há um milagre de Deus para a tua vida também dentro da sua casa. O primeiro passo é declarar a Ele o seu estado, a sua miséria. Reconhecer: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero o teu perdão. Eu quero, Senhor, o perdão dos meus pecados, para que esta tristeza que toma minha alma, eu tenho tudo, mas eu sou triste. É reconhecer o seu estado. Não dizer para mim, porque sou como você. Um dia também eu disse ao Senhor Jesus: eu preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Eu gosto muito de um louvor que a gente canta, e você pode cantar nessa noite, meu querido: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. O que é que você tem em casa? Receba Cristo como Senhor da sua vida. Não estou dizendo para você mudar de religião, estou dizendo para você receber Jesus na tua vida. Receber Jesus dentro da tua casa, no seio da tua família. Nós estamos passando por um momento difícil, mas esse momento difícil nós superaremos com a presença do Senhor conosco. Teremos a presença dele, porque quem não tem a presença de Jesus vive em desespero. Mas quem tem a presença do Senhor sabe que o Senhor estará ao lado para dar vitória. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, ore comigo nesse momento. Deus eterno, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos que me assistem nesse momento. Se porventura alguém, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que não recebeu a ti como Salvador,
mas está fazendo neste momento. Perdoa os seus pecados. Senhor, repreenda toda a tristeza desse coração. Senhor, encha de alegria. Senhor, entra nesta casa, entra neste lar, neste momento. Esta família que está vivendo em conflito, Senhor, que está em pé de guerra, em luta, desavença, Senhor, entra neste momento, neste lar, Senhor, e opera um milagre de transformação dentro desta casa. Há um milagre da parte do Senhor para estas vidas, para estes lares que me assistem neste momento. Eu creio nisso, Senhor. Há um milagre do Senhor para minha casa, para minha família. Deus, nos dê a tua bênção. Nos encha da tua graça. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço pelo teu agir, pelo teu operar. Que a tua palavra, Senhor, ela produz o efeito que se faça necessário no coração daqueles que a receberam nesta noite. Fica conosco, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso Brasil, a nossa cidade. Senhor, dissipa este mal. Nós cremos, Deus, que o Senhor está trabalhando. Nós cremos, Senhor, que Tu estás agindo, porque a Tua igreja tem orado, o Teu povo tem clamado, Senhor. E um milagre, nós iremos ver, o Teu nome será glorificado. Fica conosco, nos dê a Tua graça, a Tua paz. Nos abençoe, eu peço e suplico a Ti, no nome de Jesus Cristo, o Seu amado e santo Filho. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Gleice, minha filhinha, Carlos, meu genro, receba o nosso abraço. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Oh, aleluia. Deus abençoe. Fique com essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Urabacana chorominagai. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Há um milagre na tua casa. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Receba a cura. Em nome de Jesus, a cura e o milagre para a glória de Deus Pai. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia.